Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela. É falsa a inspiração do pintor. Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Não creio, não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e
e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, tal como Ele é. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos felizes, gratos. Quero crer que vocês estão no mesmo sentimento que há no meu coração. Estarmos aqui no último culto de ensino bíblico. Começamos este ano, estamos concluindo, caminhando para o final de cabeça erguida. E até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém? São muitas bênçãos, muitas experiências que tivemos durante todo este ano, rompendo em fé, como diz o hino, vencendo as lutas, os trancos e barrancos. Deus tem nos dado vitória até aqui. Quantos dizem amém? Estamos estudando um tema que eu chamo de tema propício, já que o final de ano é um tempo de muita tentação para o consumo, para se gastar, para se fazer dívida. Então, esse tema que a gente vem desde a última doutrina que tivemos, falando sobre educação financeira, as finanças do crente debaixo da bênção de Deus. E esse tema ele é muito necessário. Às vezes a gente na igreja só pensa que a Bíblia fala de poder, de unção, e às vezes a pessoa é tão organizada nessa área do poder, ora tanto, busca tanto, mas na área da finança é tão desorganizado, é uma bagunça, é um problema, e a gente precisa crescer de forma correta, de maneira unânime em todas as áreas, não crescer apenas nas coisas espirituais e ter a vida social, financeira bagunçada. Precisamos colocar tudo em ordem. Quem diz amém? E é muito importante, muito importante. Hoje eu estava lendo um artigo e pretendo em breve trazer um assunto para os jovens sobre profissionalismo, porque o que alguns jovens precisam para se manter aí no mercado de trabalho, não somente entrar, porque alguns entram e saem logo, e a gente está vou preparar um material para trazer uma palestra para eles. Vai chegando essa idade, vontade de se casar, está ali Abner querendo casar, Mauro querendo casar, Christian querendo casar, jovem aí, Miguel também querendo casar. Então a gente tem que mostrar a eles, né, o caminho. E casamento não é só lua de mel, tem também o outro lado do trabalho, né, manutenção. As jovens precisam e querem casar, aquelas que não querem casar, alguma coisa deve estar acontecendo aí, algum trauma, ou talvez resolveu ficar assim até a vinda de Jesus. Mas no comum, o natural, né? O desejo é de se casar. Eu, quando tinha 17 anos, já queria me casar. Me casei com 19. Amém? 19 anos. Me casei, completei 27 anos de casado agora, com a irmã Simone. E a melhor coisa do mundo foi eu me casar. É muito ruim só ser solteiro. Dormir sozinho numa cama, ficar sozinho numa casa. Às vezes os outros parentes vai tudo embora, só ficar só. Ah, Fábio balançando a cabeça dizendo que é verdade.
Deus está falando com ele ali. Então, o casamento é um projeto de Deus, é ou não é, irmãos? É ou não é? Agora, algumas pessoas não casam certo, porque não oram, não escolhem da forma que a Bíblia ensina, aí se frustra e acha que todo mundo vai ser infeliz no casamento, porque eles foram infelizes no seu relacionamento, aí acha que todo mundo vai ser infeliz, mas não é assim. A vida não corre nesse ritmo aí. A gente sabe que existe a possibilidade de algumas pessoas errarem nas escolhas, e para não errar, aí vem aquele ditado: é melhor andar sozinho do que mal acompanhado, né? Então, é bom ter sabedoria, buscar aconselhamento, mas isso eu vou tratar numa outra ocasião, com os jovens, com os irmãos. Eu penso que depois que terminar esse assunto, eu vou trazer uma série de assuntos, começando pelo namoro até o casamento, só sobre casais, família, relacionamento, as primeiras doutrinas praticamente do mês de janeiro e fevereiro eu vou estar abordando dentro desse viés, e eu creio que vai servir tanto para os jovens que querem casar, quanto para os pais que aconselham os filhos, saberem como aconselhar, porque tem pai também que ainda anda naquela tradição de Abraão, ele acha que quem tem que escolher é ele, os filhos não têm direito de escolher ninguém, são aqueles pais possessivos, não é? Aí os filhos ficam em casa, como diz o dicionário, né? Isso é uma palavra do dicionário, galalau. Pode olhar no dicionário. Os filhos ficam galalau em casa, não se casam porque os pais ficam sempre criando uma situação que querem encontrar uma nora perfeita, como se o filho fosse perfeito, aí termina os filhos envelhecendo dentro de casa. Então eu creio que a próxima doutrina vai abranger todas as áreas, dos jovens, dos adolescentes, até os idosos serão alcançados dentro desse viés de relacionamento. Quem diz amém? Mas agora eu preciso mesmo trazer esse ensino de orientação, de educação financeira para vocês, já que a gente está no mês do consumismo, o mês do consumismo. Tem gente que, se não gastar nesse final de ano para comprar uma roupa, não vem para a igreja porque não tem uma roupa nova. É uma coisa séria. As tradições estão acima do relacionamento com Deus. Ah, eu não vou com a mesma roupa. Irmão, o sacerdote cultuava a Deus com a mesma roupa, nunca reclamou. Nunca reclamou, eu nunca vi Deus dizendo assim: sacerdote, muda de cor aí dessa roupa. A Bíblia diz assim, olha: servi ao Senhor com alegria. Amém? E o que é servir com alegria? Há um salmo que diz assim, que nós devemos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Se você pegar aquela Bíblia de versão hebraica, você vai ver que a palavra beleza ali é trajes santo. Deus está dizendo pouco me importa se a sua roupa é feia ou bonita, eu só quero saber se ela é santa. Venha me adorar com roupas santas. Só isso. Servir ao Senhor na beleza da santidade é vir de forma que santifique a Deus nas vestes, mas as pessoas ficam preocupadas. Eu passei, não estou me lastimando não, estou contando a vocês, eu passei muito tempo sem ter uma roupa nova no final de ano. Eu dirigi a igreja no engenho, num sítio. Na verdade era um engenho Vaza do Una, mas depois virou sítio porque o engenho se acabou e ficou aquelas casas. E todo o tempo que eu estava ali, eu ia para lá com a mesma roupa que eu ia durante todo o ano. E era bom demais, porque os irmãos não ligavam para isso, eu também não ligava, deu certinho. Tem lugar que o povo é uma preocupação com roupa, com sapato, e se não tiver, não vem cultuar a Deus. Teu louvor é mais importante do que uma roupa nova. Amém, meus irmãos? O seu louvor é mais importante do que um sapato novo. Venha adorar a Deus
Vamos estar juntos na presença do Senhor. Dando continuidade, eu vou só ler o texto de Eclesiastes 10 e 19, que diz assim: para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Apenas para nos situar, eu quero lembrar de que falei aqui acerca de predestinação financeira, como uma interrogação. Alguém nasceu para ser rico, outros nasceram para ser pobre. Qual é a resposta que a Bíblia dá acerca disso? A resposta é negativa. Deus não criou ninguém predestinado à riqueza, nem criou ninguém predestinado à pobreza. Isso nós já vemos no encontro passado. A prova de que não há predestinação financeira é que o rico pode ficar pobre e o pobre pode enriquecer-se. E isso, na experiência, talvez alguns de vocês lembrem de alguém. A Bíblia fala de várias pessoas que ficaram pobres e de pessoas pobres que se enriqueceu. Deus enriqueceu várias pessoas e outras pessoas cresceram financeiramente. A gente vê isso em vários textos. Eu citei aqui o texto de 1 Samuel capítulo 2, versículos 5 e 7, onde a Bíblia diz que aqueles que eram fartos se alugaram por pão, e os que eram famintos, eles já estavam agora vivendo uma vida de prosperidade. 1 Samuel 2 e versículo de número 5 e o 7, né? Os que antes estavam fartos hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Veja a inversão: o pobre ficou rico e o rico ficou pobre. Então não existe predestinação, não existe predestinação financeira. Isso a gente já aprendeu. Aprendemos também que a prosperidade material, o crescimento, a multiplicação de bens materiais não são resultados exclusivos. Há uma grande diferença: necessário para exclusivo. Não são resultados exclusivos de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus. Não é. Ninguém é rico porque é crente, ou ninguém pode ser crente para querer ser rico. Conheço muitos crentes ricos e conheço crente pobre. Conheço os ímpios que são ricos e ímpios que são pobres. Então ninguém é rico porque é crente. Eu vou ser crente porque Deus vai agora me enriquecer. Não pense que o relacionamento com Deus, nossa comunhão com Deus, é a base principal para o enriquecimento material, para o crescimento, a multiplicação de bens materiais. Não é. O Salmo 72 mostra claramente um rico sofrendo porque viu o ímpio prosperando mais do que ele. Então não é relacionamento com Deus que vai dizer que você vai ser rico, vai enriquecer. Não, cuidado, cuidado com essas igrejas que pregam prosperidade à base de comunhão exclusiva com Deus. Você está com Deus, então tudo vai ser agora multiplicado. Mentira. Conheço muitos crentes, homens de Deus, e mulheres de Deus, que morreram pobre de maré descer. Muitos que morreram pobres. E aí, eram homens de Deus, mulheres de Deus, crente de oração. E por que não enriqueceu? Porque a base da multiplicação de bens materiais não é exclusivamente, que eu estou dizendo não é exclusivamente, porque em alguns contextos a comunhão com Deus, ela contribui, mas ela não é responsável exclusivamente para o enriquecimento material. Ela contribui. Por que contribui? Porque quando a pessoa está no mundo, gasta com tudo que não presta, cachaça, droga, aceita Jesus, já parou de gastar com essas coisas, já melhora um pouquinho. É ou não é? É ou não é? Então ela contribui para a pessoa melhorar, mas não é responsável exclusivamente pelo crescimento material, de bens materiais de ninguém. Eu falei aqui que existem três maneiras das pessoas
serem ricas. Primeira foi por meio de herança. Pessoas que são ricas porque herdaram de seus pais, não fizeram nada, apenas os pais trabalharam, conquistaram riqueza, morreram e deixaram para eles a riqueza. Pessoas que nasceram em berço de ouro. Acontece isso, sim ou não? A Bíblia fala disso também. Segundo, pessoas que enriquecem por meio de vias erradas, caminhos errados, que são as riquezas mal adquiridas. Pessoas que enriquecem enganando, pessoas que enriquecem trapaceando. Pastor, a Bíblia fala de pessoas que enriquecem assim. A Bíblia, eu não estou dizendo que é certo e que essa riqueza vai durar, não. Sempre para a riqueza que é mal adquirida, existe um adendo lá, um acréscimo, que adverte a pessoa quanto às consequências dessa riqueza mal adquirida. Mas a Bíblia fala da existência de riquezas mal adquiridas. Terceiro, as riquezas que são conquistadas corretamente, baseadas em princípios, em normas estabelecidas por Deus. E é justamente sobre essas normas que nós vamos estudar, lembrando de que o interesse de Deus, eu disse o quê? É que todos nós vivamos uma vida financeiramente boa. Não estou dizendo que o interesse de Deus é que todo mundo seja milionário, mas que todos vivam uma vida financeiramente boa. Deus preza por isso. Deus ensinou a Israel a cuidarem dos seus irmãos quanto a essa questão de finanças, socorrerem seus irmãos, e na Bíblia há uma série de textos onde Deus preza por isso. Deus quer que sejamos prósperos, e necessariamente a palavra próspero não significa rico nem milionário. A palavra próspero tem tudo a ver com uma vida saudável, tranquila, boa, agradável. Amém? As pessoas só levam o lado de prosperidade para o lado só de multiplicação de bens. Eu vejo na Bíblia pessoas multiplicando os bens e não sendo próspero, vivendo uma vida perturbada. Abraão foi um desses. Abraão foi para o Egito, enganou Faraó temporariamente, dizendo que sua esposa Sara era sua irmã, e de fato era por parte de pai, mas também era sua esposa. Naquela época o contexto cultural permitia se casar, e ele casou-se com a sua meia-irmã, e quando ele vai para o Egito, por conta da beleza de Sara, a Bíblia diz que ele mente, e ele mente para os príncipes de Faraó, e chega a dizer que Sara é sua irmã, negando que era sua esposa, ao ponto de colocar Sara em um perigo, em risco, porque os príncipes se encantaram e agora queriam tomar Sara por mulher, e Faraó também foi um dos interessados. Mas antes que ocorresse um adultério, Deus interviu, repreendeu a casa de Faraó. Faraó entendeu o que Deus estava falando, chama Abraão e repreende Abraão e manda ele ir embora, e Abraão sai dali rico e envergonhado, porque no Egito ele prosperou, ganhou animais, vacas, tudo em troca de Sara, e ele saiu com tudo aquilo ali, saiu com escravos, escravas, inclusive até hoje a mentira de Abraão tem causado uma coisa terrível na história de Abraão, porque daquela mulher escrava que veio do Egito, veio o filho Ismael, a causa da confusão dentro da sua casa entre Sara e a egípcia, a causa das guerras entre Isaac e Ismael, tudo por causa de coisas que conquistou de forma errada. Então as riquezas que ele conquistou no Egito não gerou paz, não gerou alegria. Mais tarde, a multiplicação do gado dele trouxe confusão entre ele e Ló, por conta dos pastores que brigaram. Então toda multiplicação que traz confusão, a gente suspeita se é de Deus ou não. Então nem tudo que se multiplica, nem tudo que cresce
significa que necessariamente é Deus que está abençoando. Não, a bênção de Deus, a Bíblia diz que não acrescenta dores. Então a pessoa pode multiplicar os bens sem ser diretamente uma multiplicação vindo da parte de Deus. Às vezes, por meio de meios escusos, as pessoas podem multiplicar. Mas o interesse de Deus é de abençoar o crente mesmo. Eu creio no Deus que tem interesse de abençoar. O fato de Deus querer abençoar não significa que Deus não vai provar, que Deus não vai permitir escassez, lutas. Não, não é isso. O fato de Deus querer abençoar o crente, isso prova de que Ele é um Deus que quer ver os seus filhos desfrutando do bom e do melhor nesta terra. Amém? Que amém fraco? Amém? Parece que vocês nem creem que Deus quer abençoar vocês. Eu creio. Eu creio que Deus quer abençoar vocês. Primeiro porque a Bíblia fala de Deus como alguém que é rico. Deus é rico em todos os sentidos da palavra. Deus é rico. Rico em graça, rico em misericórdia, rico em poder, rico em prata e ouro. Deus é rico em tudo. Ele pavimentou as ruas das casas aonde a gente vai morar com ouro. Ouro. Então Ele é rico. Ele tem o melhor. A promessa dele para nós aqui é de uma vida abundante. Jesus veio nos dar vida abundante. E não é só no lado espiritual, é no lado material também. No lado material, vida abundante é nessa vida aqui. Jesus disse a Pedro: nesta vida tereis 100 vezes tanto. Ele disse: nessa vida aqui tereis 100 vezes tanto. Então eu creio que é o interesse de Deus, é o desejo de Deus. O fato de Deus querer não significa que Ele vai fazer. É aí onde muitos crentes erram, que acham que tudo que Deus quer, Deus faz. Não, não é assim não. Não é assim que a banda toca. Não é assim que funciona. Tem muitas coisas que Deus quer, mas não faz. A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Eu pergunto: todos serão salvos? Mas Deus não quer. Não está lá na carta de Paulo a Timóteo? E por que todos não vão ser salvos? Deus não quer. Porque nem tudo que Deus quer, irmão, se realiza. Porque tem querer de Deus que está condicionado a um contrato com o homem. Está dentro de uma condição. Deus quer, você quer? Não. Então o querer de Deus não se realiza porque falta outra parte a assinar o contrato. Isso é chamado na teologia de sinergismo. Sinergia é onde Deus opera e o homem coopera. Amém? Deus opera e o homem coopera. Dr. Meyer Perman, estou usando a linguagem mais aportuguesada, ele diz que a visão sinérgica ocorre na mesma semelhança que uma pessoa rica para dar atenção a um mendigo. Ele diz: assim como uma pessoa que tem condição para na rua, na cidade, para dar atenção a um mendigo, da mesma forma Deus parou para nos dar atenção. Então Deus é o ser rico, nós somos o mendigo por causa do pecado que nos empobrece espiritualmente e em todos os sentidos. Mas Deus para. Quando Deus Ele resolve dar aquilo que o mendigo pede, Ele está usando a graça, porque o mendigo não merece. É amor. Sim ou não? Você dá algo ao mendigo porque está devendo a ele ou porque você sente compaixão dele? Então é compaixão. Então quando Deus estende os braços da compaixão, Ele chama isso de braços da graça. Quando o mendigo estende os braços para pegar a oferta de Deus, Ele chama isso de braços da fé.
Aí ele diz que quando a graça vai e a fé vem, o milagre acontece. O mendigo recebe a bênção. Então Deus tem interesse de dar. Deus está sempre assim com as mãos estendidas, querendo te abençoar. Aí eu pergunto: e os teus braços da fé já se estendeu para receber o que Deus tem para ti? Ou você ainda está assim, desconfiado? Será que Ele vai me dar mesmo? Não fique desconfiado não. Ele quer te abençoar, Ele quer te enriquecer de bênção nesta terra. Agora você precisa estender os seus braços. Tem coisas que não dependem só de Deus. Tem coisas que não dependem apenas do querer de Deus. Você também precisa querer. Se eu me faço entender, diga amém. Então, dentro desse princípio sinérgico, as bênçãos materiais, as riquezas materiais, obedecem princípios que Deus estabeleceu pela sua graça. E eu vou falar alguns desses princípios. Vamos lá, Provérbios 14, 23. O que é necessário para você melhorar em relação às suas finanças? O que é necessário para que haja multiplicação dos seus bens? O que é necessário para que você possa desfrutar de bênçãos materiais da parte de Deus? Vamos ver, Provérbios 14, 23 diz assim: quem teme ao Senhor, esse não, é aquele, isso aí, em todo trabalho, veja, em todo trabalho, há o quê? Há proveito. Diga só essa parte: em todo trabalho, há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Mas em todo trabalho há proveito. O que é que a Bíblia está mostrando? Qual é o princípio que Deus está estabelecendo para que o homem desfruta do bom e do melhor nesta terra? O princípio do labutar, do bom labutar, do bom trabalho. Este princípio não é bem apreciado pelos associados da CIT, né? Quando eu era jovem na igreja, usavam muito isso aqui. Você é associado da CIT? O que é isso? Companhia inimiga do trabalho. Falar de trabalho para quem não gosta de trabalhar é uma afronta. Falar de trabalho para quem é preguiçoso é uma afronta. Essa palavra não é de Deus, não, é de Deus. Que o trabalho não veio existir após o pecado, não. Antes do pecado, Deus já tinha estabelecido o trabalho como um padrão e um meio de vida para o homem. Ah, mas o homem não tinha árvore da vida eterna? Tinha, mas ele não poderia ser uma pessoa preguiçosa. Ele tinha que cuidar do jardim. Não é porque ele tinha acesso à árvore da vida que ele agora iria ser relaxado. Não, ele tinha que trabalhar. O trabalho não é fruto do pecado. O trabalho, ele antecede a queda. É por isso que o homem foi feito para o trabalho. E o homem que não gosta de trabalhar está com defeito de fabricação. Então tem alguma coisa aí errada. O ser humano precisa sentir desejo de trabalhar. Só ficar o dia todo em casa deitado, só na Netflix, só assistindo. Não, tem alguma coisa errada aí. Ou está com depressão, crise de ansiedade, alguma coisa. Porque o homem que é homem, ele fica agoniado. Se ele ficar em casa preso, ele quer fazer alguma coisa. É ou não é? A não ser que o trabalho dele seja em casa, no computador, mas tem que estar fazendo alguma coisa. Então esse tipo de princípio, que é o princípio do bom labutar, não é um princípio muito apreciado pelos associados da CIT, a Companhia Inimiga do Trabalho. Havia uma outra sigla que usava no meu tempo também. Alguém já disse ali, como é? A VASP, o jovem está lembrado aqui, VASP, e esse aí é forte. Deixa para lá, essa da VASP.
Nem a empresa VASP aérea não, é outra VASP, né? São os anônimos sustentados pelos pais, né? Essa turma aí fica irado quando se fala de trabalho, mas tem que se falar. Tem gente que quer viver bem financeiramente sem fazer nada, só recebendo mesada. Na minha época não era mesada, era mãozada. Vai trabalhar, menino. Papai dizia direto. Meu pai criou assim, com 6 anos eu já estava agarrado com o cabo da enxada para limpar, não sei o que. E a gente foi criado assim. E ele levava a gente para a barbearia já cedo. Por isso que a gente tudinho aprendeu a cortar cabelo. Eu aprendi a cortar cabelo, não conseguia nem cortar o cabelo das pessoas, que eu era pequenininho. Mas começamos a trabalhar cedo, carregando frete. Tenho vergonha de dizer isso não, irmão. Ficava na frente dos mercados, quando os irmãos chegavam com aquelas feiras, e tinha irmão que, pelo amor de Deus, ele queria me matar. Uma feira terrível, mensal, botava no carro de irmão, eu ia morrendo, sequer o irmão me ajudava. Eu maguinho naquela época, carregando aquela feira dos irmãos, dos presbíteros, ficava atucalhando o carro, como franelinha. Trabalhei carregando feira, frete, né? Trabalhei tomando conta dos carros no estacionamento. Trabalhei lavando o carro. Trabalhei vendendo picolé. Trabalhei vendendo peixe de beta. Vocês sabem o que é peixe beta? Peixe beta. Trabalhei vendendo, estava nos saquinhos aqueles peixes ali, e vendia na concorrência só. Eu e outro grupo de adolescentes que tinha na época. Eu trabalhava na feira vendendo aquilo ali. Nunca tive vergonha de trabalhar em nada, vendendo lata. E eu tinha um dos meus irmãos que era mais presepeirozinho. Ele queria ganhar mais dinheiro, e quando a gente achava o alumínio, ele botava uma pedra dentro. Leva com a pedra amassada para pesar mais. Olha, irmão. E o camarada que comprava lá era esperto. Quando chegava, esse alumínio está pesando muito, que abria, estava lá uma lapa de pedra. Não, achei assim, quero nem saber. Eu achei assim, só para querer ganhar um trocadinho, mas não dava certo não. Queria enriquecer de forma errada. Mas trabalhei, fazendo tudo isso, não tenho vergonha de nada. Vendendo osso de animais, osso que lá tinha um lugar de matar os bois, a gente pegava os ossos para vender nesse mesmo lugar. Tem gente hoje que tem vergonha das coisas, tem vergonha de trabalhar. Mas o que é que a Bíblia diz? Provérbios 14, 23. Em todo trabalho há o quê? Em todo trabalho há o quê? Proveito, irmãos. Aproveito. Então essa gente arruma desculpa para viverem pesando-se sobre os irmãos. E tem pessoas que arrumam mesmo, irmãos, se acostumam em viver uma vida pesando-se sobre os irmãos. Eu conheci um caso de uma pessoa que arrumaram um emprego para ela, e com um mês ela saiu. Perguntaram àquele irmão: irmão, só faz um mês. Ele disse: irmão, eu entreguei. Eu, quando não estava trabalhando, eu ganhava mais cesta básica em casa do que agora que eu estou trabalhando. Eu saí para ir para o ciclo de oração, eu estava vivendo melhor indo para o ciclo de oração. Meu Deus, eu era coordenador. Na verdade, era um coordenador meu, estava coordenando a dor dessa gente. Quase que eu virava um condenador. Mas vi pessoas desse tipo, se acostumam. Você já percebeu que tem gente que Jesus, antes de dar o milagre, perguntou se ele queria? Já viu? Jesus chegou para um e disse: tu quer ficar curado? Porque tem gente que são masoquistas, se acostumam com a miséria para tirar proveito daquilo ali. Ele perguntou ao cego que vivia esmolando, vivendo de esmola: o que é que tu queres que eu faça? Para ver se ele ia querer dinheiro ou se ele queria um milagre. Ele disse: não, eu quero que tu me dê solução, eu não quero ajuda, eu quero que tu me faça voltar a ver. Mas tem gente que é assim, é acostumado, irmão, se acostuma com a miséria, se acostuma com a dependência, se acostuma em pesar-se sobre os irmãos. Tem gente que se acostuma com isso, entendeu? E a gente vai aprender algumas coisas aqui à luz da Bíblia acerca disso. O crente que sofre privações
Presta atenção. O crente que sofre privações materiais precisam atentar para os seguintes princípios dentro desse contexto. Primeiro, quem sofre privações materiais precisa confiar no cuidado de Deus. Eu disse o quê? Precisam confiar nos cuidados de Deus. Orem a Deus, mas não mendiguem a ninguém. Crente não pode estar mendigando, crente não pode estar pedindo, crente não pode estar com choradeira. Meu sapato está furado, né? Eita, se Deus usasse alguém. Não. Irmãos, eu passei 8 anos provado sem poder comprar nada, mas ninguém nunca me viu mendigar. Eu servia já como presbítero, da metade desses 8 anos aí eu já estava servindo como presbítero, e ninguém nunca viu pregando na igreja animado. Às vezes eu escondia o buraco de um sapato com outro buraco que era menor, eu escondia o maior quando dobrava o joelho. Teve um dia, eu lembro como se fosse hoje, Deus está aqui, sabe? Teve um dia que eu tirei o sapato para o povo não ver o buraco, esqueci que o buraco também estava na meia. Prova. Eu tirei o sapato para botar assim, para eu ir orar. Aí chegou um jovem e disse assim: ô irmão, sua meia está com um buraco aí embaixo. Eita, rapaz, esqueci. Aí fiquei cobrindo com outro pé que a meia estava melhorzinha. Passei por isso, cadê que eu não morri? Cadê que eu não me desesperei? Eita, Deus não me ajuda. Não, irmãos, quando Deus quer provar, prova mesmo, irmão. Eu ainda tenho uma meia furada e quem não tem nem meia. E tem gente que Deus tira até a meia dele. Não, tem que passar, vai passar. Se Deus quer provar, vai passar. Agora, o que é que eu devo fazer? Vamos lá, Salmo 37, versículo 25. Vamos para a Bíblia. É bom quando a Bíblia ensina a gente. Salmos 37, 25. Fui moço e agora sou, porém jamais, isso é o testemunho de Davi, jamais vi um justo desamparado. Olha, quem anda com Deus jamais vai ser desamparado. Jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O justo morreu e a descendência dele ficou. E o que Davi está dizendo, Deus cuidou enquanto ele estava vivo, e depois que ele morreu, cuidou dos filhos dele também. Mas está mendigando. Tem gente que mendiga até no pedido de oração. Ore por mim, irmão, que está um vazio lá em casa. Tu está pedindo oração, tu está pedindo alguma coisa. E é preciso ter muito cuidado com isso. A gente tem que confiar em Deus. Eu passei, irmãos, necessidades mesmo materiais. Eu, Simone e David, que o William ainda não tinha nascido, passamos necessidade. Não tinha nada para eu me sentar em casa. Eu comia sentado no chão. Às vezes chegava do culto, não tinha nada de novidade para comer. Era cuscuz com manteiga mesmo, encher o bucho, encher de água e dormir. Eu nunca morri. Meus pais morreram e eles talvez nem souberam que eu passei por isso. Meus sogros também morreram, também não souberam que eu passei por isso. Pelo menos eu nunca disse. Nunca falei disso para ninguém. Meus irmãos veio saber um tempo, deixa eu contando nas pregações. Tu passou por isso? Passei. Mas rapaz, o quê? Todo mundo passa, eu não posso passar. Eu sou melhor do que os outros. Vê a carta aos Hebreus. Quantos homens de Deus, dos quais o mundo não era nem digno deles, a Bíblia diz. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha, maltratados, com fome, com jejum, com tanta coisa. Olha lá, capítulo 11. E eu sou diferente deles, irmão, para passar por prova. Passei. Teve um dia que uma irmã ligou para mim. Era pobre, mas eu tinha celular. Viu? A irmã ligou para mim, um celularzinho Ericsson que eu tinha. Lembra dos primeiros celulares que tinha? Ericsson. Tinha aqueles também pequenininhos assim, que era Nokia, né? O Motorola, que era o grandão. Aquele era... Eu tinha um Ericssonzinho, a irmã ligou para mim. Meu presbítero, o senhor vai vir? Eu disse, para onde? O senhor não disse que ia vir aqui para o último avivamento, aqui em João Paulo II, em Moreno. Eu disse, a gente já tinha falado para o senhor vir pregar no último avivamento. Eu em Bonança, ela me chamando para pregar em Moreno.
E eu só tinha R$ 2, que era R$ 1 de pão para a noite e R$ 1 de pão para outro dia. Mas para ir para Morena era R$ 2. R$ 1 para ir até a frente da prefeitura, descer e andar uns 4 quilômetros a pé para chegar na igreja, voltar a pé, pegar o ônibus e voltar para casa. E eu fiquei na luta, meu Deus, a família ou a igreja? Que a gente foi criado, não, primeiro a família, não sei o que, PPP. Eu fiquei, meu Deus, se eu for, não vai ter o dinheiro do pão. Se eu não for, a irmã vai dizer que eu não tenho palavra. Não, eu vou. Aí me arrumei e fui. Cheguei lá, e quando eu fui pregar, ainda preguei lá no Salmo: sou pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Foi uma mensagem que Deus me deu naquela tarde, do povo animado, contente. Eu preguei animado, alegre, mas quando terminei, fiquei pensando, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Só estou com R$ 1 do pão e vou gastar agora para voltar para casa. Aí está lá a irmã agradecendo, o ciclo de oração, um pouco chorando, alegre e tal. Antes de terminar o ciclo de oração, veio uma irmã assim da comissão e botou um papel no bolso do terno. Ela botou, olha, a irmã mandou lhe entregar. Aí botou um papel aqui. Eu, dentro de mim, isso é bem um pedido de oração, isso é uma prova terrível. Mas eu fiquei curioso, se era pedido de oração, se era alguma oferta que estavam me dando. Aí eu vou fazer que vou lá no banheiro, só para ver o que é que tinha. Pense na crise de ansiedade que deu em mim. Aí eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, que eu puxei assim, era R$ 20. Pão para comer a semana todinha. Tinha R$ 1 para voltar e pão. Irmãos, Deus cuida, irmão. Deus cuida. Para a pessoa que não. Mas vai passar para tu ver o que é R$ 20 para quem está precisando naquela fase, naquela situação. Eu passei por experiência como essa, de Deus fazer isso. E tantas outras que eu poderia contar. Eu cheguei em casa, Simone disse, ó, irmão, veio pedir aqui um terno teu, não sei o quê. Aí eu disse, Deus só manda pior do que eu aqui. Eu reclamando. Deus só manda pior do que eu. Para trazer, Deus não manda. Mas pega esse daqui e dá ele. Eu tinha 2 ternos, irmão. 2 ternos. Eu revezava na calça. Eu ia às vezes com um terno de uma cor, a calça de outra e tal. Saia e blusa, como o povo dizia. Ficava assim, trocando. E o irmão veio provado, pedindo um terno meu. Eu dei um terno a ele. Fui para o ciclo de oração, reclamando, irmão, reclamando, dizendo coisa com Jesus. Não sei não, o Senhor faz cada coisa. Eu estava me provando. Manda uma pessoa pior do que eu para pedir a mim. Tanta gente que tem roupa aí, já vai pedir a mim. Eu falando no meio do caminho a pé. Eram uns 10 quilômetros a pé. Eu caminhava às vezes sozinho, falando que nem um doido lá, reclamando com Jesus. Orei, cheguei no ciclo de oração. Aquele culto pesado. Tem culto que é pesado, que parece que Deus passa bem longe. Um culto pesado. Eu voltei. Sei não, meu Deus, que prova. Quando eu cheguei em casa, estava lá. Parece que eu estou vendo um terno no plástico novo, mandado de São Paulo para mim. Quando eu vi o terno, eu disse, Jesus, me perdoa por tudo que eu disse no caminho. Eu ia perder a bênção. Eu nem sabia que Deus estava tirando um velho, porque já estava chegando um novo. Às vezes a gente não entende porque Deus está tirando certas coisas e a gente pensa que é só a prova. Não é prova, às vezes é Deus tirando o velho para mandar um novo, uma coisa nova chegando. E você precisa entender os processos de Deus. Deus tem hora que sustenta a gente naquele limite ali. Porque o fato de Deus querer abençoar a gente financeiramente não significa necessariamente que Ele não vai provar materialmente. Ele vai provar. E Ele me provou várias vezes, de várias formas, de várias maneiras. Então eu vi Deus fazer muitas coisas. Simone ficou grávida de William. Todo o processo de gestação. Chegou o tempo de ter o menino e eu não tinha comprado uma chupeta, nem dessas pebas mole que se tem aí no meio da feira. Eu não tinha. Ela tinha ganhado das irmãs, uma irmã dava uma coisa, outra dava. E eu na prova, aquela angústia. Estava pensando que eu me alegrava quando as irmãs davam? Eu ficava triste, angustiado, porque eu dizia, Jesus, eu queria dar. Como é que o meu menino vai nascer e eu não tenho para dar? Tudo é o povo que dá.
Não era porque eu era orgulhoso, é que todo homem, todo pai quer ter a sua posição de pai ali, de provedor. E Deus não me deu esse direito de prover nada. E chegou o tempo, e eu preocupado, meu Deus. E Simone, a gente vai ligar desse aqui. Eu disse, não pode mexer nessas coisas assim não, tem que falar com Deus. E se Deus quiser outro menino? Não, mas a gente não tem condição e tal. Aí eu disse, e ela lá, assim, com todo o projeto, já para ir para o SUS, que não era nem SUS naquela época, não sei nem como é que chamava naquele tempo, mas era para o público mesmo, a maternidade, e já pronto para ir para o menino nascer, chegando já o tempo do menino nascer, e nessa agonia eu disse a Deus, Senhor, se tu quiseres que Simone faça a ligação, então o sinal que eu vou te pedir é que tudo seja pago. Ela não vai para um hospital público, ela vai para um hospital particular e tudo vai ser pago. Não sei como vai vir, mas se tu quiser que ela ligue, eu vou entender que vai ser isso aí. Irmãos, eu orando um dia, 2 dias depois eu estou na casa da mãe de Simone, chegou o irmão Madi. Eu não conhecia o irmão Madi. Irmão Madi me conhecia porque eu me via pregando. Aí chegou lá, presbítero Elmi está aí. Eu estava lá na cozinha. Fui lá. Ô, presbítero Elmi, sua esposa está grávida? Eu disse, está. Quando é que ela vai ter menino? Eu acho que era no outro dia, se eu não estou enganado. Não era no outro dia que ela tinha que ir. Eu disse, eu acho que é amanhã. Aí ele disse, então fale com ela, porque eu já paguei tudo para ela ter o menino lá no hospital da minha esposa. Se ela quiser pode fazer a ligação, se o senhor quiser o senhor vai entrar e vai filmar. Ninguém sabia, mas Deus sabia. Os detalhes Deus ouviu, Então Simone foi para um hospital particular, eu ainda fiquei filmando. Filmei tudo, fiquei fazendo entrevista, tiraram a bexiga de Simone, que bola é essa aqui? Negócio é esse aqui e tal. E a médica disse, você não vai desmaiar não? Eu disse, não, meu sangue é frio, sangue de Teju. Vamos, que é isso aqui? Filmei, tirei foto. Uma prova, irmãos, terrível. Mas parecia o Ricão lá no hospital particular, com câmera, com tudo. Deus faz isso, irmãos. Deus prova, mas Deus supre, Deus socorre, Deus manda. E Deus mandou tudo. E o menino está maior do que eu, está ali, olha, maior do que eu, já casou. Deus manda. Então, eu creio no Deus que supre. Quem é necessitado, não ande mendigando, ore. Deus sabe onde você mora, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que está faltando, e Deus vai mandar lá. Deus manda lá, irmão. Deus manda lá. As bênçãos chegaram na sua casa, porque lá em casa foi assim, a comida lá em casa era sardinha, bife do Oião. Sardinha, bife do Oião. Sabe o que é bife do Oião? Disco voador, né? Ovo frito. Parece um disco voador, aquela cápsulazinha assim, parece um OVNI. Direto. Na fase da prova, era assim direto. E o dia Simone disse, eu estou com tanta vontade de comer uma carne de boi. Eu nem disse nada, eu fui angustiado, entrei no quarto para orar. Eu não podia dar nem a carne de lagartixa, quanto mais carne de boi. Entrei no quarto, fui orar, mas Jesus, tá? Enquanto eu estou orando, a campainha toca, uma menina chama, mas Simone, vem cá, tá um saco de carne, irmão. E a menina disse, olha aqui, o carro atropelou um boi ali agora. Seu pai ia passando e o dono do boi mandou ele sangrar o boi e deu uma banda de boi lá para ele. Ele mandou esse pedaço para vocês, de joelho mesmo. Eu disse, Jesus, tu matou o boi do homem, Jesus. Mas dentro de mim estava uma alegria tão grande, eu pensei assim, ele deve ter muito boi. Me levantei para ver a carne. Irmão, não brinque com Deus não. Se for preciso, ele atropela boi para mandar carne para quem está pedindo carne dentro de casa. Então eu vivi essas experiências, eu não estou contando história de Elias, de Eliseu, eu estou falando das minhas experiências, de que Deus cuidou de mim naquele processo, e eu não tenho vergonha porque eu vivi milagres, irmãos, milagres.
Então cuidado para você não viver se lastimando. É uma prova e não quer passar por nada e fica pedindo ajuda A, B, A, C. Não, vai orar, confia em Deus, vai orar. Deus ainda ouve, Deus não é aleijado e Deus ainda age. Ele vai agir. Agora vá orar, irmão. Segunda verdade que o necessitado precisa saber: primeiro é que Deus cuida. Segundo, a igreja não deve assumir compromisso de necessitado que tem parentes. Vamos para a Bíblia, vamos lá. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3, 4 e 16, vamos lá. Está necessitado, vai pedir lá na igreja, vai pedir lá. Não estou dizendo que a igreja não possa ajudar, irmão, mas biblicamente a igreja deve ajudar quem não tem parentes. E se não ensinar isso na igreja, as pessoas nunca aprendem. Aí depois saem murmurando: isso é uma igreja sem amor. Não, é uma igreja que anda segundo a Bíblia. Amém? E aqui na Seara a gente pode falar, porque a Seara tem ajudado muita gente e vai continuar ajudando, mas eu preciso ensinar o que a Bíblia diz. 1 Timóteo 5 e 3: cuidem de você mesmo e da doutrina. Ali está 5,16: honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Versículo 4: mas se alguma viúva tem filhos, ou que? Netos, que estes o que? E o que é que a Bíblia está dizendo? Olha o que a Bíblia está ensinando. Se ela tem neto, se ela tem filhos, quem tem que cuidar da viúva não é a igreja, é os netos e os filhos. Amém, irmãos? Eita lá. Irmão, falar sobre finanças tem que falar de tudo. De tudo. Agora quer que Deus abençoe desprezando os avós, desprezando os pais? Irmãos, pelo amor de Deus, eu não aprendi isso, de filhos querer colocar o pai em asilo, de idoso. Filho traz para dentro de casa, se um parente não pode, o outro pode, e os outros ajudam dentro da medida do possível, mas abandonar o pai e a mãe, irmãos, pelo amor de Deus, a Bíblia manda os filhos socorrer. Não diz assim, vai interne, porque está caducando, porque está falando besteira. Não, porque está igual uma criança, evacuando no chão, e a gente não tem tempo para isso. Nada disso, cuide, porque quando você não podia também, era ela quem cuidava de você, quando você era bebê. E ela nunca lhe jogou para o lado lá para ficar no meio dos cachorros e do gato, não. Cuidou de você quando você não podia, e agora é a sua vez, a minha vez. Eu tive o privilégio de cuidar da minha mãe. Ela partiu de casa para o hospital, do hospital para o céu, mas eu estive com ela até o final. Estou dizendo uma coisa que eu posso falar. Um papai, eu estive com ele no hospital até ele entrar na sala de cirurgia, onde ele entrou, voltou e ali morreu depois da cirurgia. Mas eu estava com ele até o final. E ele mandando eu cantar, queria que eu molhasse a boca dele, que ele não podia tomar água, muita água, senão ele se engasgava. Molhe meus lábios, eu molhava os lábios dele, ele deitado, nu, totalmente nu, com a sonda entrando nele, e eu vendo aquela cena que eu nunca tinha visto toda a minha vida. Papai despido, e eu tive que assistir todo aquele cenário e cuidar dele, ficar lá sozinho. Chegou o pastor Elci, deu logo uma agonia nele, ai meu Deus, saiu lá para fora, eu saí para socorrer o pastor Elci também, para acudir ele. Chegou outra pessoa lá, ficou nervosa também, a Adélia Soares, e eu fui lá acudir também, voltava para dar assistência a ele. E antes de morrer, ele canta para mim, eu comecei a cantar um hino que ele gostava,
breve vem o grande dia em que lutas findará. E as lágrimas dele descendo, eu cantando dentro do hospital, e era uma desgraça aquele hospital ali, onde só tem desgraça, restauração, um negócio triste, irmão, ali aqueles corredores, naquelas coisas ali. E o pai foi para um hospital daquele de última hora, foi triste aquilo ali, mas eu fiquei com ele até o final. Eu posso falar, não abandonei meus pais, não carrego peso na minha consciência, nem tristeza na minha alma, não abandonei, cuidei deles até o final. Cuidei dele até o final. Foi trabalho? Foi. Simone quase que morre, porque Simone ficava à noite, papai tinha uma hora que ele tinha que se deitar, tinha hora que tinha que se levantar, 5 minutos, e eu não aguentei, meu corpo não aguentou, dormi, e ela que ficou lá, quase morrendo da coluna, papai pesado que só eu, e ela tem que deitar e levantar, deitar e levantar. Foi assim, e cuidou de mamãe também no final, ela que ficou mais tempo com a mamãe do que a gente. Então não carrego trauma, irmão, não carrego nenhum trauma desse, graças a Deus por isso, e cuidei deles até o final. Agora hoje a gente vê nesse sistema de vida que estão criando, não, o negócio é sua profissão, é sua vida, bota seus pais no asilo, botar nada. Eu aconselho todo crente, cuide dele, se não puder cuidar, mas leve para sua casa, pague a alguém para cuidar dele na sua casa. Quando você chegar do trabalho, dê um cheiro, veja se está limpinho, se está, é assim que se cuida. Ele não cuidou da gente, é ou não é, irmãos? É igual o irmão que disse assim, no trabalho dele ganhava um salário mínimo, era 1,5 salário, e alguém ficou perturbado com esse irmão. Por que você é tão alegre? Ele disse, rapaz, é porque Deus tem me abençoado com esse saláriozinho. Que bênção é essa? Rapaz, eu queria que tu pudesse ver o que Deus tem feito na minha vida. Eu estou pagando uma grande dívida e fazendo um grande investimento com esse salário. Aí o cara disse, não acredito, tu ganha 1,5 salário, está pagando uma grande dívida e fazendo investimento. Ele disse, vamos lá em casa. Aí foi lá na casa dele. Quando chegou lá, a casa humilde, simples, os móveis simples, tudo humilde. Disse, que tu disse que estava pagando a grande dívida, fazendo um grande investimento. Aí ele foi lá, mostrou o quarto dos pais. Isso aqui é tudo limpinho, meu pai está aqui velhinho, minha mãe, eu estou cuidando dele. Com o meu salário, eu pago uma grande dívida. Tudo que ele fez por mim, eu hoje estou fazendo por ele. Estou cuidando dele. Ele disse, investimento. Ele disse, meus filhos estão assistindo tudo que eu estou fazendo com ele. E lá mais tarde, quando eu estiver velho, eles vão fazer comigo o que eles estão vendo eu fazer com os meus pais. Eu estou semeando na mente deles. Se teus filhos te ver desprezando teus pais, te prepara para colher. Quando chegar a tua vez de querer colher o bom dos teus filhos, tu vai colher o mesmo que tu ensinou teus filhos fazendo com os teus pais. Eita lá! Isso é doutrina, irmão. Não dá para pular, mas dá para aprender. Não dá para pular, mas dá para aprender. Não dá para marchar, mas dá para aprender. Cuide de seus pais. Cuide de seus avós. Eu não tenho mais pai, não tenho mais avô, não tenho mais nada. Agora é tudo vocês aqui. Pai, mãe, tio, está tudo na igreja. Que Jesus já levou tudinho. Sogro, sogra. Esse mundo só vive só para vocês mesmos. E para nós dois. E os filhos que estão aprendendo com a gente. Primeira coisa que o necessitado precisa aprender: Deus cuida. Amém? Segunda coisa, se é um necessitado que tem parente, seus parentes têm o dever de cuidar. Seus parentes têm o dever de cuidar. Se é uma viúva que tem filhos, os filhos têm o dever de cuidar. Amém? Os filhos têm o dever de cuidar. 5:16, veja aí, 5:16. A gente caminhar para o final. Cadê? Muito bem. Se alguma mulher crente tem o quê? Vamos lá. Se alguma mulher crente, faça o quê? Para quê? Ai, você está vendo aí? Se você tem parente necessitado, você mesmo socorre, para não sobrecarregar a igreja ter como socorrer as que não tem ninguém.
É bíblico o que eu estou dizendo, sim ou não? Então temos que aprender isso. Que às vezes chegam umas pessoas que falam: a igreja não tem amor. Vem para a Bíblia. Como é que deve ser administrado o amor da igreja em relação aos necessitados? O povo não lê a Bíblia e acha que a igreja tem a obrigação de ajudar todo mundo que tem parente, que tem quem ajude. Não, a igreja deve ajudar quem não tem quem o apoie. Amém? É bíblico, é o que a Bíblia ensina, é o que foi ensinado. Na próxima a gente continua. Quem diz amém? Eu vou começar sobre família, mas só quando terminar isso aqui. Eu ainda estou no primeiro princípio, irmãos. Eu ainda vou falar aqui de vários princípios que vai levar você a mudar a sua visão financeira, literalmente. A minha visão é mudada. Você nem sabe, viu, como é a minha visão financeira. Mudada mesmo. Eu hoje não dependo, não sou refém de cartão. Eu hoje não. Já fui, hoje não sou. Hoje eu sou um endividado. Estão assustados? Todos nós que temos dívida é endividado. Quem tem dívida aqui? Pronto, tudo endividado. Hoje eu sou endividado, eu só não sou inadimplente. Amém? Com as dívidas. Mas todos que têm dívida é endividado. Sou endividado, mas não inadimplente. E eu vou ensinar sobre isso, o que é ter dívida, ser endividado, sem ser inadimplente. Vou mostrar à luz da Bíblia que ser veaco é negócio de Satanás. Eu vou mostrar à luz da Bíblia. Passar caranha nos outros não é papel de crente. Comprar fiado, seja onde for, até na cantina ali. Não é possível que tenha alguém ali na cantina devendo. Viu, irmãos? Não é coisa de crente. A gente vai ver na Bíblia, o crente tem que andar certo em tudo, irmãos. Até nas finanças. Até nas finanças. Não adianta ser um grande homem de Deus e pregar e a vida financeira desmantelada, desorganizada. A gente precisa ter o cuidado em todas as áreas. Amém? Papai me ensinou uma coisa antes de morrer. Antes de morrer, literalmente, ele dizia: gente, se alguém vier cobrar alguma coisa depois que eu morrer, mande prender que é ladrão. Eu não devo nada a ninguém. E ele não devia mesmo. Antes de morrer, ele disse: diga à sua mãe que eu comprei o terno branco para ela me vestir no meu sepultamento. E no terno preto está o dízimo. Quando você chegar, pegue e entregue na igreja. Antes de morrer, foi a recomendação dele. Direito, irmãos. Homem honesto, sincero nessa questão financeira. Então, eu herdei um pouquinho dele. Eu queria ser mais como ele.